Fala galera, beleza? Professor Paulo França na área, continuando a aula de tráfico de drogas, beleza? Pra cima, simbora! Comigo, a gente tinha acabado de falar da privilegiadora do tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas privilegiado. Vamos passar agora, galera, para o tráfico de maquinário para fabricação de drogas. Próximo delito da lei de drogas, perfeito? Primeira coisa. Esse delito é equiparado a hediondo? É o tráfico de maquinário? É, galera, delito equiparado a hediondo. Perfeito? Segue comigo. É considerado hediondo? Equiparado a hediondo? Sim. É hediondo? Não. É equiparado a hediondo. Vem comigo, artigo 34. Não vou ficar lendo com vocês não, beleza, galera? A pessoa que fabrica, ela que utiliza maquinário para fazer as drogas, qualquer máquina que você utiliza para fazer as drogas, é considerado o tráfico de maquinário. Você produzir as máquinas, você usar as máquinas, você vender as máquinas, comercializar as máquinas, é considerado tráfico de maquinário. Perfeito? É um delito equiparado ao tráfico de drogas também. Infelizmente, não tem como eu ficar lendo com vocês, galera. É muita coisa e vai ficar uma aula muito maçante se eu ficar lendo todos os tipos penais. Perfeito? Amigo. É também um tipo penal alternativo. A gente aplica o princípio da alternatividade. Mais uma vez, o que significa isso? Como existem vários verbos, por mais que o agente do crime cometa todos os verbos previstos no tipo penal, vai ser considerado apenas um crime. Se ele praticou 5 verbos, vai ser 5 crimes? Não, vai ser um crime só. Isso que a gente chama de tipo penal alternativo. Existem vários verbos para configurar aquele mesmo crime. Beleza? Segue comigo, perfeito? Então, crime equiparado a hediondo, tráfico de maquinário para a fabricação de drogas. Perfeito? Segue comigo, pessoal. Associação para o tráfico de drogas. Muito importante esse crime, pessoal. Por quê? Porque existem o crime de organização criminosa, o crime de associação criminosa e o crime de associação para o tráfico, que é o artigo 35 aqui, perfeito? Então, qual é a grande diferença entre esses três crimes? O crime de organização criminosa tem que ter 4 ou mais pessoas, tranquilo? Tem que ter outros requisitos, mas eu vou falar o principal aqui para você diferenciar esses três crimes. Organização criminosa, 4 ou mais pessoas. Associação criminosa, 3 ou mais pessoas. E associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas. Decora esse detalhe, porque esse detalhe é o que vai fazer você diferenciar um crime de outro. Porém, vamos supor que na questão lá do tráfico de drogas fala que um certo grupo se associou, um grupo de 5 pessoas se associou para traficar as drogas. Qual é o crime? É isso aí, galera, é o crime de associação para o tráfico. Por quê? Porque a gente aplica o princípio da especialidade. Como a lei de drogas trouxe o crime específico no caso em questão, a gente aplica a legislação especial, porque a legislação especial se precede sobre a comum, perfeito? Ou seja, se um certo grupo de pessoas, por mais que seja 20 ou 30 pessoas, se associam para cometer o crime do artigo 33 ou 34, que inclusive está previsto aqui, ó, 33, que é o tráfico de drogas, e o 34, que é o tráfico de maquinário de drogas, vai ser associação para o tráfico, independente da quantidade. Lembrando que não pode ser abaixo de 2, tem que ser de 2 ou mais pessoas, perfeito? Então lembre que a gente aplica sempre o princípio da especialidade nesse caso, porque a gente tem que diferenciar sempre organização criminosa, associação criminosa e associação para o tráfico, beleza? Comigo. Disposições jurisprudenciais importantíssimas. É um tipo penal não equiparado a hediondo, beleza? Ponto importante, a associação para o tráfico não é equiparada a hediondo. Equiparada a hediondo até agora, apenas o tráfico de drogas e o tráfico de maquinário. A associação para o tráfico não é equiparada a hediondo. Uma jurisprudência importantíssima para a sua prova. Crime equiparado a hediondo até o momento, apenas tráfico de drogas e o tráfico de maquinário. A associação para o tráfico não é equiparada a hediondo. Só beber aqui um... E aí, galera, de maratona. Então, segue. Crime não equiparado a hediondo. Perfeito? Outro detalhe importante. É um crime essencialmente plurissubjetivo. Professor,
Que diabo é um crime plurissubjetivo? Pessoal, um crime plurissubjetivo é aquele que precisa de mais de um agente, ou seja, ele precisa de 2 ou mais agentes para poder configurar um crime. Professor, e quando um crime precisa apenas de um agente para ser configurado? A gente fala que é um crime mono ou unissubjetivo. Monossubjetivo ou unissubjetivo. Ou seja, o crime de associação para o tráfico é um crime pluridjetivo. É um crime que eu preciso de mais de um agente, ou seja, no mínimo 2 agentes. Por isso que a gente classifica ele como crime plurissubjetivo. Perfeito? Segue comigo. Consumação. É um crime formal. Perfeito? Ou seja, quando as duas pessoas, um exemplo, se associam, elas têm que traficar, elas têm que praticar o delito do artigo 33 ou 34 para configurar a associação para o tráfico? Não, pessoal. Se elas se associam já com a intenção de fazer isso, já está configurado na sua forma consumada o crime de associação para o tráfico, perfeito? Então não há necessidade do exaurimento, a gente chama de exaurimento, deles traficarem as drogas ou traficar os maquinários que fazem as drogas, beleza? Que produzem as drogas. Não há necessidade disso, a consumação já está na intenção que eles têm com aquela associação, perfeito? Então, galera, segue. Vamos para o próximo crime. Ponto importante da associação para o tráfico, pessoal. Jurisprudência nova. Importantíssimo esse ponto. Se um maior de idade se associa com um menor de idade, ponto do STJ, a gente pode configurar a associação para o tráfico? Sim ou não? Isso aí, caveira. Isso aí, caveira. Desculpa. Isso aí, caveira. A gente configura sim a associação para o tráfico. Por mais que um dos agentes do crime seja de menor idade. Inclusive, quando um dos agentes é menor de idade, a gente aplica uma majorante prevista no Código Penal, perfeito? Uma majorante que, quando está presente no crime o menor de idade, existe uma majorante desse crime, perfeito? Ou seja, a gente pode configurar sim, no crime de associação para o tráfico, quando tem o menor como agente do crime também, perfeito? Só que esse menor não vai responder pelo crime, ele vai responder por ato infracional. Isso aí, galera, beleza? Ponto importantíssimo da jurisprudência. Segue comigo, pessoal. Galera, a gente chegou no crime mais grave da lei de drogas. Financiamento ou custeio ao tráfico de drogas. Por que esse é considerado o crime mais grave? Porque ele foi o crime que culminou a pena mais grave, 8 a 20 anos. O crime do artigo 33, que é o segundo mais grave, ele é de 5 a 15. Mas esse aqui é de 8 a 20 anos, perfeito? Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 e 34, reclusão de 8 a 20 anos. O que isso significa, pessoal? Esse aqui também é um crime equiparado a hediondo, tá? É o crime mais grave considerado previsto na lei de drogas. Quando você financia, quando você patrocina aquele tráfico de drogas, quando você investe no tráfico de drogas ou no tráfico de maquinário, é considerado um crime de financiamento do custeio ao tráfico, perfeito? Também considerado um crime hediondo. Não necessariamente a pessoa que financia tem que estar presente na hora do ato da venda ou na hora do ato de algum dos verbos presentes nos crimes equiparados hediondos, do artigo 33 e 34, beleza? O ato de financiar já é considerado crime de acordo com a lei de drogas e considerado um crime equiparado hediondo, perfeito? Comigo, pessoal, simbora! Segue, galera. Informante colaborador. Esse aqui eu vou até ler com vocês, que é muito importante, galera. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 e 34 desta lei, reclusão de 2 a 6 anos. Se qualquer pessoa que tem acesso a informações privilegiadas passar essas informações a associações para o tráfico, organizações criminosas ligadas com o tráfico de drogas, também é considerado crime. O crime de informar, de colaborar com a associação criminosa, com a organização que tem o objetivo, com a associação para o tráfico, que tem o objetivo
de expandir, por exemplo, o objetivo de vender, e qualquer informação privilegiada passada, que alguma pessoa passe para essas associações, é considerada crime. Feito, não considerado crime hediondo, tá bom? Isso aqui não é um crime equiparado a hediondo. Feito, até agora os crimes equiparados a hediondo são tráfico de drogas, tráfico de maquinário, financiamento ou custeio para o tráfico de drogas. Feito, esses são até o momento os únicos crimes equiparados a hediondos. Segue comigo. Pessoal, aqui agora está presente o único crime culposo previsto na lei de tráfico, na lei de drogas. E o que seria um crime culposo? É um crime que foi feito sem querer, por negligência, imperícia ou, isso aí, caveira, imprudência. Feita, não foi de forma dolosa. O agente não tinha a intenção de atingir aquela finalidade. Então aqui é o único crime previsto na lei de drogas que é de forma culposa. E qual que é esse crime? Prescrição ou ministração culposa de drogas. Lembrando, galera, se essa ministração não for culposa, qual vai ser o tipo penal configurado na prescrição ou ministração de medicamentos? Que no caso seria de forma dolosa. Isso aí, o tráfico de drogas do artigo 33. Então, se o agente prescreveu ou ministrou algum medicamento dolosamente, artigo 33. Culposamente, artigo 38. Perfeito? Então vem comigo. Detenção de 6 meses a 2 anos, tá bom? Pessoal, lembra o seguinte, que isso aqui também não é um crime que não é considerado equiparado a hediondo, perfeito? O juiz, quando apenar a pessoa nesse crime, vai ter que informar o conselho em que essa pessoa faz parte, seja o conselho de medicina, o conselho de farmácia, o conselho de enfermagem, a que essa pessoa trabalha para que a licença dela seja cassada. Tranquilo? Então é o seguinte, esse é o único crime culposo. Existem já, inclusive, várias questões de concurso falando que a lei de drogas não existe nenhuma tipificação penal de forma culposa. E essa questão é falsa. Feito? E a gente tem que lembrar sempre que o sujeito ativo desse crime é um sujeito ativo próprio. Por quê? Porque apenas enfermeiro, apenas médico, apenas farmacêutico e apenas dentista podem cometer esse crime. Professor, e se uma pessoa que não pratica, que não é uma dessas coisas, mas se passa por uma dessas profissões? Aí ela vai responder por um outro tipo penal, inclusive previsto no Código Penal, juntamente em concurso formal com o crime de tráfico de drogas, beleza? Previsto na lei de drogas. Tranquilo? Então é um crime próprio. Prescrição ou ministração de medicamento, de drogas, de forma culposa, é um crime próprio. Perfeito? Então, galera, segue comigo. Segue comigo. Condução de embarcação ou de aeronave após o consumo de drogas. Pessoal, muito importante esse crime também. Por quê? É um crime específico para embarcações e aeronaves. Por quê? Se eu conduzo um veículo, 4 rodas, um carro ou uma moto, sabendo que eu estou sobre o efeito de drogas, sobre o efeito de maconha, vários tipos de drogas, eu não vou responder por esse crime, eu vou responder pelo crime do CTB, que é dirigir sobre efeitos de drogas ou de alguma substância psicoativa, perfeito? Então lembre-se o seguinte, o crime de condução de embarcação ou aeronaves com efeitos de drogas é apenas para embarcação e aeronave. Em caso de veículo terrestre, você responde lá pelo CTB, pelo Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, beleza? Que inclusive até o momento, no último edital não estava previsto para nós. Feito? Então, lembre bem disso aí, viu, galera? Veículo, CTB. Embarcação, aeronave, lei de drogas. Continuando. Detenção de 6 meses a 3 anos, perfeito? Além da apreensão do veículo, cassação da habilitação, tranquila? E a proibição de obtê-lo pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada. Tranquilo? O artigo 40, pessoal, da lei de drogas, traz alguns casos de aumento de pena. Os aumentos de pena, no caso da lei de drogas, são aumentos de 1/6 a 2/3, tá bom? A maioria das frações
presentes na lei de drogas são de 1/6 a 1/3, tanto para aumento quanto diminuição. Apenas na colaboração premiada, que é de 1/3 a 2/3, tá bom? Mas o resto é tudo de 1/6 a 2/3. Mas lembra o seguinte, dá uma lida aí no artigo 40, eu não trouxe ele aqui porque não dá tempo de eu ficar lendo com vocês, a aula não fica muito direta e não tem jurisprudência em cima dos fatos de aumento ou diminuição de pena. Então dá uma lida lá, tá bom? Muito importante. Sempre lê toda a lei, tá bom? Então segue comigo. Artigo 41 fala sobre os causas de aumento de pena. Perfeito? Segue comigo. Galera, trouxe aqui alguns entendimentos jurisprudenciais importantíssimos para a nossa prova. Vem comigo aqui, pessoal. Nas causas de aumento de pena, traz algumas possibilidades que não são crimes próprios, mas que são trazem alguns aumentos de pena para os crimes. Por exemplo, o tráfico de drogas. Existe um aumento de pena previsto no artigo 40 que fala sobre a transnacionalidade do crime de drogas. Perfeito? Ou seja, o cara pega a droga e leva para um outro país. Existe uma jurisprudência muito importante sobre o tráfico internacional de drogas, como a gente chama esse crime, tráfico internacional de drogas. Pessoal, para eu configurar o tráfico internacional de drogas, é necessário essa droga sair do plano nacional, sair do Brasil e chegar no outro país, vamos supor Inglaterra. No caso dessa droga, tem que chegar até a Inglaterra para eu configurar o tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de drogas, é necessário que essa droga saia do país? Perfeito, Caveira. Não é necessário que essa droga transponha as fronteiras. O que é necessário, então, para eu configurar o delito de tráfico internacional de drogas? Apenas que fique comprovado a intenção do agente. Vamos supor que o agente estava no aeroporto, abarrotado de droga na cueca, exposição. E o voo dele seria lá para Bolívia. E na hora de ir para o voo, ele é pego. Ele tinha o objetivo de levar essas drogas para fora do país? Obviamente que sim. Ou seja, já caracterizou aí o tráfico internacional de drogas. Beleza? A súmula 607 do STJ, ela vem dizer pra gente sobre isso. Vem comigo, pessoal. Súmula 607 do STJ. A majorante, ou seja, o aumento de pena do tráfico transnacional de drogas, configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Perfeito? Mas leva essa súmula do STJ considerada apenas para as drogas, beleza? Não vai levar isso aqui para o estatuto de desarmamento, para Código Penal, que não tem nada a ver. É uma súmula específica para o crime de tráfico de drogas, beleza, pessoal? Quando a gente fala de estatuto de desarmamento ou de algum outro crime, por exemplo, tráfico internacional de arma de fogo, é totalmente diferente, tá bom? Não tenta confundir isso, beleza? Não compare um crime com o outro. Então, no caso do tráfico de drogas, não necessita da transposição da droga das fronteiras do país. O que necessita? Apenas da prova concreta de que a pessoa tinha intenção de levar essa droga para fora do país. Feito? Então, galera, continuando, a súmula 522 do STF também vem trazer para a gente uma disposição muito importante, uma disposição jurisprudencial muito importante, perfeito? De competência. Quando vai ser a competência da Justiça Comum? Quando vai ser da Justiça Federal? Beleza? Muito importante. Essa súmula aqui é uma súmula muito importante. Por quê? Porque a prova pode querer confundir você. Nossa, nesse caso é a Justiça Federal. Não, que agora é a Justiça Comum. Então essa súmula veio para esclarecer algumas dúvidas. Perfeito? Vem comigo, vamos nela comigo. Súmula 522 do STF, ou seja, uma súmula vinculante. Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo de julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Ou seja, pessoal, apenas no tráfico internacional de drogas é que vai ser da Justiça Federal a competência para o julgamento desses agentes, beleza? Qualquer outro tipo de crime dentro do território nacional é da Justiça Comum, da Justiça Estadual, do juiz de primeiro grau, perfeito? Mais uma dúvida. Professor, para ser da Justiça Federal, a droga tem que sair do país e chegar no outro? Sim, pessoal. Nesse caso,
a droga tem que sair do Brasil, perfeito? Para ser da Justiça Federal. Se não sair, Justiça Comum, perfeito? Lembra disso. Se não sair, Justiça Comum. Saiu, Justiça Federal. Tranquilo? Não confunde isso aí, perfeito? Pessoal, vamos passar para a colaboração premiada. Um fator que também vem previsto na lei de drogas. Tranquilo? Artigo 41 fala sobre a colaboração premiada. E vamos ver aqui comigo, galera, é um ponto muito importante. Vamos ler aqui. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente, ou seja, não pode ser obrigado, com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime e no caso de condenação, terá pena reduzida de 1 a 2 terços. Lembra que eu falei para vocês que a maioria das frações previstas na lei de drogas é de 1/6 a 2 terços? Perfeito. Essa é a única exceção prevista na lei de drogas, que não é essa fração, de 1/3 a 2 terços. Se caso vir uma pergunta bastante rasa, falando sobre aumento ou diminuição de pena, 1/6 a 2 terços, com exceção da colaboração premiada, perfeito? Lembra sempre disso aí, a colaboração premiada tem que ser um requisito, voluntária, beleza? Ele tem que mostrar quem estava cometendo crime, os partícipes, os coautores, tranquilo? E se caso ele for condenado, a pena pode ser diminuída de 1 a 2 terços, tranquilo? Essa é a disposição sobre colaboração premiada trazida pela lei de drogas, tranquilo? Então, continuando, galera, comigo. Aqui a gente vai falar sobre um ponto importante, galera, sobre a inimputabilidade e semi-imputabilidade. Por quê? Porque existem alguns casos trazidos pela lei de drogas em que o agente ativo do crime vai ser considerado inimputável ou semi-imputável. No caso de inimputabilidade, a gente vai excluir a culpabilidade, perfeito? E no caso de semi-imputabilidade, a gente diminui a pena, perfeito? Então vamos ver aqui a disposição que traz a lei de drogas para a gente sobre a inimputabilidade. Artigo 45 da lei de drogas. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz. Pessoal, ponto importante. Não importa qual foi o crime que ele cometeu na lei de drogas, ele é isento de pena. Se ao tempo do crime, por dependência das drogas, ou por caso fortuito ou força maior, ele era inteiramente, lembra sempre disso. Quando a gente fala de inteiramente incapaz, a gente fala de inimputabilidade, ou seja, ele não tinha a menor capacidade de entender o caráter ilícito do tipo penal, perfeito? Ele não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do crime. Tranquilo? Segue comigo. Ou determinar de acordo com esse entendimento, ou seja, ele não entendia o caráter ilícito do fato ou ou não conseguia se determinar de acordo com esse entendimento, perfeito? E o parágrafo único vem nos dizer que é o seguinte: quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial que este apresentava à época do fato previsto neste artigo as condições referidas neste artigo, poderá determinar o juiz na sentença o seu encaminhamento para o tratamento médico adequado. Ou seja, a gente exclui a culpabilidade desse agente, porém o juiz pode encaminhar ele para que medidas relativas ao vício dele nas drogas sejam tomadas, para que aquele vício seja sanado, compreende? Para que ele seja reinserido socialmente falando, perfeito? Ele não vai ser apenado, porém o juiz pode encaminhar ele para que seja feita uma educação dele, seja feita uma transformação educativa relativa às drogas na vida daquela pessoa, perfeito? Então, galera, segue comigo. Vamos aqui, galera, falar do procedimento, porque é o seguinte: a lei de drogas, ela não é uma lei apenas penal, ela é uma legislação especial processual penal também. Ela traz um procedimento especial a ser aplicado na lei de drogas, perfeito? Ou seja, além dela trazer os próprios crimes, ela também traz o próprio procedimento.
Professor, eu aplico o Código de Processo Penal no caso da lei de drogas? Sim, pessoal. A gente aplica o Código de Processo Penal subsidiariamente ao que está escrito aqui, perfeito? Porque aqui também não fala todos os detalhes possíveis sobre o procedimento criminal relativo às drogas, beleza? Mas galera, a gente vai encerrar o nosso bloco por aqui. No próximo bloco, a gente começa a falar sobre o procedimento. Eu acredito que a gente também encerra, perfeito? E é isso aí, galera. Tamo junto. Professor Paulo França na área. Valeu!